Bom, olá a todos, eu vim aqui agora fazer mais um vídeo da série Dificuldades Textuais do programa Escavando as Escrituras. O inferno é um lugar de trevas ou há luz lá? Se diz que no inferno há fogo, então na verdade não pode haver luz. Se há luz, então na verdade não pode haver trevas. Então, como considerar quando o texto está falando a verdade ou como entender o contexto ao qual quando ele usa figuras de linguagem. Eu sou o professor André Marcelino e você está no canal Escavando as Escrituras. Então, vamos começar então com o texto que está descrito em Mateus capítulo 8, do verso de número 12. Jesus descreveu o inferno como lugar para fora nas trevas. Ao invés disso, a Bíblia diz que o inferno é um lugar em que há fogo. Isso está lá em Apocalipse capítulo 20, verso de número 14. E um fogo que não se apaga, comparando a Marcos capítulo 9, verso 48. Ora, se o fogo gera luz, como pode então o inferno ser completamente escuro em trevas se não há luz ali? Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o inferno, que na verdade essa tradução ela quer dizer inferos, que quer dizer para baixo, e inferior, sepultura, cova. Então todos nós vamos para o inferno, que é para baixo, nós vamos para o buraco, nós vamos para a sepultura. O corpo para nada serve a não ser para ser lançado para fora. A nossa alma, o nosso espírito é que volta para Deus. Eclesiastes capítulo 12, verso de número 7. O corpo vai para a sepultura e o espírito volta para Deus que o tomou. Tomou por quê? Porque ele soprou no homem o fôlego de vida e o homem se tornou-se alma vivente. Então você procura aqui no canal que eu falo exatamente sobre esse texto um pouco mais expressivo para você ver. Tanto o fogo como as trevas são poderosas figuras de linguagem que apropriadamente descrevem a realidade inimaginável do inferno. Ele é como fogo porque é um lugar de destruição e de tormento. Ele está usando aqui exatamente o texto de Mateus capítulo 9, do verso 43 ao 48, onde diz que o lixo de Jerusalém era lançado para fora dos muros de Jerusalém. E como não existia, como tem hoje, caminhões de coleta, o que o pessoal fazia? Eles tacavam fogo para que aquele lixo fosse deteriorado e então jogava-se mais lixo, então tacava-se fogo, jogava-se mais lixo, tacava-se fogo e assim sucessivamente ia acontecendo. Então Jesus pegou uma apologia daquele texto dizendo onde o fogo nunca se apaga. Claro que não se apaga, porque sempre está queimando os lixos fora da cidade de Jerusalém. E o lixo é considerado como uma coisa imunda. Então, na verdade, o que acontece? O lixo não era colocado para dentro da cidade, porque a cidade é a cidade santa. Então, ele colocaram fora dos muros de Jerusalém. E Jesus faz referência ao verme nunca morre, que na verdade sempre há comida estragada ali, e aquela putrefação era exatamente onde o animal, ou o verme, desculpa, ele sempre se alimentava desse tipo de coisa. Então o fogo nunca se apaga e o verme nunca morre porque sempre tem comida para ele ali, entendeu? Então tanto o fogo como as trevas são poderosas figuras de linguagem que apropriadamente descrevem a realidade inimaginável do inferno. E ele é como um fogo porque é um lugar de destruição e de tormento. Ele não acaba com o lixo. Assim, também é um lugar separado, em trevas, porque lá as pessoas perdidas estarão para sempre, que é o que? A ausência de Deus. Por isso que Davi disse que não me deixe sair da tua presença. Então, na verdade, o castigo eterno aqui, ele está falando literalmente da falta da presença de Deus, ou seja, a ausência de Deus.
É como se você fosse num lugar, numa festa, e ninguém te desse atenção. Você fosse o quê? Desprezado. Então, acho que o pior castigo de um ser humano é ser desprezado, é ser rejeitado. Então, o texto está dizendo exatamente ali. O que nós não podemos fazer é pintar aquela figura da Idade Média, onde nós vemos Satanás com um tridente ali, cutucando as pessoas. Ora, se a Bíblia diz que o inferno, o lugar de tormento, foi feito para Satanás e os seus anjos, então, na verdade, o homem não vai para lá. O homem vai para a ausência de Deus. É como se Deus agora estivesse rejeitando a ele ali, entendeu? Mas mesmo assim, é um lugar separado em trevas, porque lá as pessoas estão perdidas para sempre. Estão perdidas por quê? Porque não tem mais a luz. Ele não tem mais a presença de Deus na vida dele, porque eles foram rejeitados. Embora o lugar do inferno seja uma forma de um sentido exato da palavra, nem toda a descrição dele deve ser tomada literalmente. Então, quando a gente fala de inferno, as pessoas dizem, mas é lugar de tormento, é Satanás, tem fogo. Muitas das vezes é uma forma de literatura, né? É como você pegar um índio lá no meio do mato e levar ele para um shopping, por exemplo, uma cidade grande. Ele vai ver um avião muito grande nos ares, e ele vai ver os carros, e quando ele voltar para a cidade dele, para o lugar dele, cidade que eu digo assim, no lugar de habitat dele, imagina como é que ele vai descrever para as pessoas o que era o avião. Ele vai dizer que era um pássaro muito grande, mas foi um pássaro muito grande que ele viu? Não. Ele viu foi o quê? Ele viu foi um avião. Mas, na verdade, na linguagem dele lá, no vocabulário dele, ele não tem essa questão de avião. Então, ele vai descrever aquilo como um pássaro muito grande. E o carro, ele vai dizer que era um animal que tinha... que ele se locomovia através de rodas, alguma coisa, ele vai tentar dizer o que é. Mas ele nunca vai usar a linguagem de avião e de carro. Por quê? Porque o conhecimento de vocabulário de onde ele está, não existe isso. Entendeu? Então, para fornecer uma imagem desse lugar, são empregadas figuras de linguagem fortes e de impacto. Trata-se de uma terrível realidade onde alma sofrerá eternamente. Sofrerá como? Pela ausência de Deus, pela falta de luz. A escuridão, as trevas, é exatamente a falta de luz. Entendeu? Então, o que acontece então? Ali é uma figura de linguagem, é uma forma de que ele está querendo descrever aquilo que ele estava dizendo. Quer ver uma coisa interessante? E constitui-se um grave erro querermos trazer figuras de linguagem como formas literais. Quem faz isso pode concluir que Deus tem penas, já que ele é descrito como tendo asas e penas nas quais ele pode cobrir, né? Lá no Salmos capítulo 91, verso 4. Ele usa a figura dos querubins como os anjos que têm asa. Então, o anjo tem asa, ele sai voando. Então, na verdade, é uma figura de linguagem. E há outras figuras de linguagem empregadas para descrever o destino dos perdidos, que são tomadas literalmente para se contradizer entre si. Por exemplo, o inferno é pintado, né, na cultura da cabeça das pessoas como um eterno depósito de lixo. Como eu acabei de falar, da questão dos muros de Jerusalém, que tem um fundo onde o verme sempre atua. Mas é também descrito como sendo um profundo abismo. Em Apocalipse capítulo 20, verso de número 3. Diz que o inferno e o Hades foram lançados no lago de fogo. Ora, lago de fogo, se é lago, tem água. Como é que pode ter fogo? Então é outra figura de linguagem também. O fogo não pode ter água e a água não pode ter fogo. Então, cada uma dessas questões é vivida na descrição desse lugar como um castigo eterno. Então, basta saber, você conhecer primeiro o texto, para depois você conhecer o contexto. Eu sempre costumo dizer para os meus alunos, se você não consegue entender o texto, você nunca vai conseguir entender o contexto. É como uma regra matemática. Se você começa certo, começa a errar, você vai errar toda a conta. Se você começa a errar toda a conta, você continua errando todo o resto dela. Entendeu? Então, espero que você tenha gostado aí. Muito obrigado por ter ficado até aqui. No que eu puder lhe ajudar aí na questão de material, por favor, coloque aqui no chat sua crítica, sua sugestão, tá? E mais
alguma coisa que eu possa lhe ajudar, tá bom? Só tenho a agradecer você. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e tchau, tchau. Até uma próxima aula.